Olá pessoal! O revestimento de pintura também não pode se orgulhar de durabilidade especial. A tinta é aplicada em uma camada de apenas 60 a 80 microns e os elementos do corpo não diferem na espessura do metal. Mas, apesar disso, o carro está protegido de forma confiável contra corrosão. Porém, se o primeiro proprietário não teve tempo de cobrir o corpo com uma película especial, não poupe dinheiro na reserva. Não será pior. Você também pode proteger a ótica e as partes cromadas da carroceria, que, via de regra, incham e ficam turvas após apenas 3 invernos. Mas o mecanismo de dobramento do espelho permaneceu na lista dos revendedores como o problema número 1. Trata-se de uma engrenagem de plástico barata, que se desgasta ou rompe sob carga, paralisando todo o conjunto. Além disso, na maioria das vezes isso acontece no inverno, após a lavagem do carro. Para prolongar a vida útil do mecanismo do espelho, os técnicos de serviço recomendam desligar a função de dobramento até que o carro esteja completamente seco. O design em si é bastante caro. No entanto, os mecânicos aprenderam a consertar a unidade por um preço bastante razoável. Caso contrário, a parte elétrica do CX-9 é bastante confiável. Às vezes, porém, o sistema multimídia apresenta problemas e a bateria padrão pode não durar muito após 2 a 3 anos de uso. Mas o crossover tem um isolamento acústico eficaz, melhor que a maioria dos japoneses, embora um pouco inferior aos seus colegas alemães. Portanto, aqueles que dirigiram carros premium antes da Mazda preferem instalar Shunka adicionais. Embora pessoalmente eu esteja bastante feliz com isso. Também há reclamações sobre o frágil estofamento do volante e da alavanca de câmbio, que se desgastam rapidamente. Aqui devemos prestar homenagem aos japoneses, que atendem seus clientes exigentes e caprichosos no meio do caminho, substituindo essas peças na garantia. Mas mesmo os proprietários mais exigentes não podem fazer qualquer reclamação sobre o motor. Pela simples razão de que eles simplesmente não existem. O inovador Turbo 4 a gasolina com tecnologia Skyactiv provou ser muito confiável. Porém, o reverso da moeda é a exigência em relação à qualidade do combustível e do óleo. Além disso, é necessário monitorar constantemente o nível de lubrificante líquido. O motor pode consumir óleo, cuja deficiência acabará por levar à avaria da unidade. Aliás, o consumo médio declarado de gasolina 95 no manual de instruções é de 9,2 L 100 km. Mas para ciclistas ativos pode atingir 15 a 17 L 100 km. Embora na rodovia seja bem possível atingir 8 litros se você dirigir no máximo 110 km por hora, e na cidade sem partidas e freadas bruscas 11 a 13. Para um crossover de 5 metros e 7 lugares, este é um número bastante decente. E em termos de confiabilidade, a unidade revelou-se muito forte. No serviço há exemplares com quilometragem de 350 mil km e até mais. E durante esse período, os proprietários trocaram apenas as juntas da válvula e da tampa frontal, retentores e retentores baratos, bem como a correia de transmissão e outras peças consumíveis. E mais longe, o motor turboalimentado da Mazda está ativamente lascado. Afinal, o análogo americano do CX-9 desenvolve inicialmente 250 cavalos, enquanto temos apenas 231. Acredita-se que aumentar a potência do motor para 250 a 260 cavalos é completamente justificado e praticamente não tem efeito sobre o recurso. Mas aqui estão os exemplares inflados para 300 litros. É melhor evitar a unidade Skyactiv. A vida útil de tal motor é visivelmente mais curta do que a base. Observamos também que as versões americanas do CX-9 às vezes podem até ser alimentadas com gasolina 92 octanas, mas as versões para o nosso mercado não permitem tal liberdade. O motor está acoplado exclusivamente a uma transmissão automática de 6 velocidades. Ele se encaixa perfeitamente no motor turbo Skyactiv e também é bastante confiável. Embora tenham ocorrido substituições únicas deste mecanismo caro sob garantia no CX-9. Para prolongar a vida útil da transmissão automática, é prescrito que o fluido da transmissão nela contido seja trocado a cada 50 a 80 mil km, e junto com o filtro. Afinal, com manutenção normal e óleo de alta qualidade, a caixa de câmbio pode durar até 300 mil km. Se você negligenciar essas regras simples e praticar um estilo de direção irregular, com partidas e frenagens bruscas, a caixa, naturalmente, não resistirá. E os reparos na concessionária custarão uma quantia muito indecente. Em uma transmissão com tração integral, as vedações da caixa de transferência podem vazar entre 80 mil e 120 mil km. Embora você possa dirigir nesta condição por mais 50 mil km, é necessário monitorar constantemente o nível de lubrificante líquido.
Os retentores custam centavos, mas o trabalho para substituí-los não será barato. A embreagem que conecta as rodas traseiras quando as dianteiras escorregam tem medo de superaquecimento, o que geralmente ocorre devido ao deslizamento prolongado na lama ou em um monte de neve. Portanto, para não acabar pagando muito dinheiro em reparos, é melhor evitar incursões em condições off-road difíceis. E a chave para a longevidade da transmissão são as trocas regulares de óleo na embreagem, caixa de câmbio e caixa de transferência. A suspensão Nine tem suportes MACP-ERSA na frente e um design multilink na traseira. O chassi é bastante resistente, mas houve casos em que os amortecedores falharam após 50 mil km. Os braços dianteiros e os rolamentos das rodas não são duráveis. Também há reclamações sobre os freios para um crossover tão pesado e grande, eles não são suficientemente eficazes e os mecanismos em si não são duráveis o suficiente. Os militares afirmam que o problema é o diâmetro modesto dos discos de freio e a baixa qualidade das pastilhas, por isso os mecanismos superaquecem periodicamente. O problema é comum, mas ainda não há solução. Aparentemente, teremos que aguardar o lançamento da terceira geração do crossover com freios mais potentes. A cremalheira da direção geralmente é confiável. Embora tenha havido raros casos de avarias em tiragens muito modestas. Muitos proprietários também ficam incomodados com as batidas do REC em posições extremas quando você gira o volante totalmente para a esquerda ou para a direita. No entanto, isto não afeta a durabilidade do mecanismo. No entanto, se falhar, sempre poderá ser reparado de forma barata. Em geral, o Mazda CX-9 revelou-se no seu melhor em termos de fiabilidade. Fiquei especialmente satisfeito com a unidade de potência, o motor e a caixa de câmbio são simplesmente indestrutíveis. Para um motor superalimentado moderno, tal longevidade é verdadeiramente rara. Na hora de escolher um carro, é melhor escolher a versão reestilizada, quando todas as deficiências foram corrigidas e apareceram algumas opções que faltavam. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.